Você lembra da invasão de campo que Sim. teve? Foi um negócio traumático. Mas é a Avenida, né? No Beira-Rio. E o Internacional vem sendo o destaque, né? Eu ia falar um dos destaques, mas tal, é o destaque da janela brasileira de verão de reforços por conta do tamanho alto de jogadores, assim, referências, né? No mercado, o Internacional conseguiu conduzir, trazer, não perdeu seus principais jogadores até aqui. Falava-se muito da saída de Maurício, não aconteceu. Tem um excesso de bagagem aí em relação aos jogadores estrangeiros, né? A lista é grande, vou até dar uma pescada aqui. Confirmando o Borré, a gente tem o Alário, que é mais ou menos a mesma posição, que chegou agora recentemente, né? O Campanharo, também é o volante, né? Jogador argentino. Valência. Robert Renan. Não, eu tô falando em relação tô falando em relação aos estrangeiros. Já a gente pode falar sobre os reforços. Porque aqui, a lista aqui: Rocher, Bustos, Mercado, Malo, Arangues, Valência, Alário, Campanharo, Depena e Borré. Já é bem mais do que o permitido para cada jogo, né? Informalmente, é claro, a gente pode colocar quantos forem necessários, né? Isso não é uma burocracia da CBF. A burocracia da CBF em relação a quantos podem ser relacionados para uma partida de futebol. Não sei como esse regulamento funciona no Campeonato Gaúcho. Eu sei que aqui no Carioca eles abriram para 7 possibilidades, né? Para 7 jogadores relacionados. Antes eram 5, que agora são 7. Campeonato Brasileiro, sim, são 7. Libertadores e Sul-Americana, que vai ser o que o Inter vai disputar, isso não tem nenhum tipo de problema. Mas, assim, é lógico que os times brasileiros eles buscam um equilíbrio ter apenas 7 jogadores estrangeiros para poder relacionar. Aquele que quer relacionar todo mundo, né? Aí... Como é que é? E a maioria desses jogadores para todos. E a maioria desses jogadores aí todos para serem titulares, assim, isso, igual. Exatamente. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo tem 6. O Flamengo mesmo tem 6, mas ali tá. Esses 6 devem ser titulares, né? Vão brigar ali. Mas o Inter trazendo esse tanto de jogador aí, todos, pela quantidade que tem aí, é tudo jogador, o Malo ali, o Arangues, todos ali, né? O Valência, todos jogadores titulares do Rocher, pô. Então, assim, é a única dor de cabeça aí que o... Uma briga com o Gabriel Campanharo me pareceu um polivalente melhor ali no meio campo. Depena que parece que é o negociável, né? Esse que me parece que o Internacional tá até tentando se livrar. O do Depena que não fez uma temporada tão boa como fez em 2022. Isso aí são outras circunstâncias e é até o próprio desejo do Thiago Kudê saber equilibrar esse elenco com mais caras que tenham a cara dele. Campanharo, por exemplo, é um deles que deve ganhar muita entre aspas, valência, né? Nessa nova temporada de 2024. Agora sobre Valência, porque a gente tem Alário, Borré e Valência. Quem joga? Quem marca nesse time? Se você confirmar o Borré nessa negociação maluca com o Werder Bremen, como é que fica esse teu de ataque? Vai jogar assim? O Werder Bremen ainda tá negando ainda. E o Werder Bremen tá negando. Pensando em recomposição, nem existe aqui com Valência, Borré e Alário. Aí você tem também o Maurício, que não pode sair desse time. Tem o Alan Patrick. Óbvio que a gente fala, né? A questão da dor de cabeça boa, dor de cabeça positiva. Eu só não concordo com o excesso de jogadores na mesma posição. Tem que saber equilibrar um pouquinho mais. Vai jogar com o Borré em que condição? Como ele vai jogar? Como que ele se encaixa nesse time? E já tendo o Alário, que também não é um jogador barato, que certamente também vem pra jogar. Como é que você pensa, Sidney, nesse Internacional de 2024? É o único ponto que o Inter precisa ali tomar um pouco de cuidado, realmente. Assim, mas é muito mais interessante você ter mais a dor de cabeça por ter tanto jogador de qualidade que você não ter, é claro. Mas assim, o único risco é você ter um time meio que desequilibrado, né? Que é até o Inter contra o Fluminense, e foi um ponto que a gente até discutia no jogo, e pré-jogo, e pós-jogo, e durante o jogo, os 2 jogos contra o Fluminense, que era muito na questão da zaga do Inter, que em vários momentos tinham falhas ali, momentos que as laterais, nem as laterais, a lateral esquerda tinha uma certa dificuldade ali. Então, assim, é só esse equilíbrio, essa possibilidade, esse risco de ter um desequilíbrio, né, em relação ao elenco. Você ter 3, 4 peças ali de centroavante e a zaga e o seu lateral esquerdo, você não tem peças ali do mesmo nível, né?
E aí pode ser um pouco de dor de cabeça, até porque, como você mesmo perguntou, quem é que marca? E se a marcação não começa lá na frente, quebra lá atrás, né? E aí, se você tem uma marcação, ou se tem um sistema defensivo um pouco mais debilitado, né? Com um nível muito grande de diferença, né, muita qualidade na frente e um pouco atrás ali, porque, por exemplo, o Mercado é um bom zagueiro, mas já tem uma certa idade. Você tem um Vitão ali, que é até um zagueiro interessante, mas também é um jogador que em alguns momentos oscila. Então, assim, a única questão realmente do Inter é esse ponto, né, das contratações em relação ao equilíbrio. Ali até buscou o Robert Renan, que é um zagueiro brasileiro, mas é bom jogador, jovem, sim, né? Tá buscando também no meio de campo a contratação do Thiago Maia ali, volante do Flamengo, que pode ser uma posição ali interessante para ajudar a equipe do Inter. Então, assim, não tenho o que falar em relação não pode se reclamar, é claro, mas é um ponto sim. É uma questão de cuidado que o Inter deve ter. Mas é claro, é animador, não pode ser o contrário, é animador as contratações. É o time que está mais se movimentando, visando a mudança do seu elenco em relação até dessa perspectiva em relação à sua temporada. Muitos jogadores de qualidade chegando, e o Kudê, em vários momentos com esse time, né, antes de com essa chegada desses jogadores, na temporada 2023, conseguiu colocar ali seu futebol em alguns jogos, mas em outros jogos não tão bem. No Brasileiro, tivemos vários jogos do Inter não tão bons assim. Na Libertadores com o Fluminense ali, ele faz até 2 bons jogos, mas peca muito em algumas questões. E o Fluminense, com todo mérito, conseguiu passar. Então são esses pontos que o Inter precisa ver pro ano, visando o ano, né? Mas realmente é um ponto que precisa tomar um pouco de cuidado. Não, fala em relação até a características, né, cara? Porque é óbvio que esse reforço é muito bom. Quem não queria o Rafael Borré no seu time? É óbvio que é muito bom. O Alário, enfim, eu sou colocando aqui em pauta o contexto dos dois vindo junto. E pra mim esse é o grande problema nesse momento. É saber utilizar esses atletas com características tão fortes e tão positivas, ainda mais tratando de Campeonato Brasileiro, que o Internacional já está há um tempo tentando voltar a ser campeão, e por isso está fortalecendo muito esse elenco, até esse o foco. Já disse o Barcelos, e foi muito claro no discurso de que o objetivo nessa temporada é tentar ser campeão brasileiro. Eu disse isso com todas as letras. O Internacional não ganha o Campeonato Brasileiro desde 79, ainda era a geração Falcão, né? E título nacional desde 92, quando conquistou a Copa do Brasil. Ou seja, em terras brasileiras, o Inter já não tem uma conquista de fato há bastante tempo. E óbvio que para um clube como o Internacional, isso tem também a sua atenção, né? Não tem como você descartar um tabu desse. Só a minha questão em relação ao contexto dessas contratações, né? Porque você podia arrumar um Alário e um Borré, mas seria legal se você arrumasse um Alário pro ataque e um Borré pro meio. E você arrumasse um Borré pro ataque ou um Alário pro meio, né? Você tivesse essa qualidade, quantidade de jogadores de qualidade para outras posições. Porque a impressão que passa é que você ter 3 centroavantes da qualidade de um Valência, de um Borré e de um Alário vai fazer as coisas acontecerem de uma hora para outra, sendo que não vão, né? Por mais que você tenha o Alan Patrick e tenha outros jogadores de muita qualidade, é necessário, né, ter uma distribuição. Em campo eu não consigo ver Alário, Borré e Valência juntos. Não tem como. Isso não vai acontecer, imagino eu, até pensando na questão do Kudê. Agora, é ver essa liberação, né? Se de fato o Borré vai ser liberado, porque tem essa questão do Werder Bremen ter contrato de empréstimo até o final da temporada na Alemanha, já que o jogador não pertencia ao Werder Bremen, sim o Eintracht Frankfurt, esse sim já foi tudo feito, né? A compra foi validada até o final de 2026. O contexto é só esse, é saber como vai se dar, né? Se ele vai vir agora ou se o Internacional não vai querer se arranhar com o Werder Bremen e vai topar a liberação do jogador apenas no meio do ano. Vamos ver, vamos aguardar, ele já foi anunciado. Se ele foi anunciado, né? Imagino eu que as coisas devem estar sendo acertadas, se não for agora, pro meio do ano.